Olá pessoal, estamos de volta, né? Vamos falar mais um pouco sobre política, certo? Hoje nós vamos falar o seguinte, sobre as propagandas eleitorais. E normalmente todas as campanhas eleitorais nós vemos as mesmas coisas. No Brasil nós não temos, são poucos os gestores que nós temos, gestores públicos, nós temos políticos. E normalmente nas campanhas, né, acontece aí as promessas, inúmeras promessas pessoais, né, que o candidato faz àquelas pessoas que o apoiam. Ele não garante que vai trabalhar para o público, mas garante que vai dar cargos públicos e muito bem pagos. E é o seguinte, na hora que o prefeito, o vereador, o deputado, quem quer que seja ele, é eleito, começa a distribuição de cargos, né? Infelizmente, é assim que acontece, né? Em alguns casos, são empregos, pessoas sem nenhuma capacidade para tais cargos. Não vamos falar que a pessoa não precisa ser empregada, né? A pessoa precisa de um emprego, mas nós estamos falando de a pessoa não ser capacitada para determinado cargo e ele ser comissionado para isso. E o outro caso são, no caso de empresas que participam aí de licitações fraudadas, né? São meios dos políticos conseguir apoio financeiro, ingestão de dinheiro em suas campanhas. Empregos, licitações, cargos de confiança. Nós estamos falando aqui de diretores e secretários, principalmente. Por exemplo, para ser um secretário de saúde ou diretor de saúde, é preciso, né, eu entendo que é preciso que seja alguém da área da saúde, um médico, um profissional de enfermagem, seja alguém da área da saúde. Mas muitas das vezes acontece que o prefeito é eleito e ele põe lá uma pessoa que mal tem o ensino médio. Então, ele não é da área da saúde. E essa pessoa, ele vai ter aí um salário bem gordo, um bom salário. Mas como ele não é capacitado, ele precisa de técnicos ao lado dele. Esses técnicos também terão bons salários. O grande problema é que isso vai inchando a máquina pública, né? Nós temos casos aí de prefeituras no Brasil em que só a folha de pagamento custa para os cofres públicos, em média, em torno de 70%, 75%. Acontece isso com algumas prefeituras no país. E não tem nenhum planejamento, né? Na verdade, as pessoas são eleitas, eles se lançam como candidatos, caem nas graças do povo, mas ele não tem nenhum preparo, o próprio candidato não tem nenhum preparo para isso, né? Muitas das vezes são pessoas semi-analfabetas que são eleitas para ser prefeito, principalmente, né? E não tem nenhuma capacidade. Então ele não sabe planejar nada e nem sabe sequer delegar as tarefas para pessoas que saibam fazer. Então nós vamos inchando os cofres públicos e serve única e absolutamente como desvio de dinheiro para roubar, como benefícios pessoais para os tais políticos e seus cupichas. Por exemplo, se nós tivermos, vamos falar de planejamento. Se a gente falar de planejamento, por exemplo, saúde, né, não basta só dizer que vai construir postos de saúde ou hospitais. Não basta só construir prédios e pôr pessoas lá dentro, pôr médicos e pôr enfermeiros. Nós precisamos também investir, né, em prevenção. Precisamos aí lembrar disso. E se nós investirmos em, por exemplo, transporte público, áreas de lazer, serviços básicos aí de saneamento, nós também estamos investindo em prevenção da saúde. Melhor prevenir do que remediar, é um velho ditado. Mas nós temos aí infelizmente a população também gosta muito de ver prédios
sendo construídos. Postos de saúde, hospitais, a população gosta muito disso. Nós precisamos começar a pensar que nós precisamos sim ter postos de saúde e hospitais, mas não precisamos ter pessoas para ser atendidas. Certo? Se eu tenho posto de saúde, ele estará para uma emergência, mas não exatamente que ele precisa estar cheio todos os dias, porque eu estou já investindo na prevenção para que essas pessoas não venham procurar os postos de saúde, que isso se torna muito mais caro para o serviço público. Um outro caso é educação. Para a educação não basta investir em construção de escolas e creches, se não prepararmos os nossos educadores para tal. Se os nossos educadores não estiverem preparados, não adianta nós termos prédios modernos, prédios bonitos e suntuosos, que é só dinheiro jogado pelo ralo. Nós precisamos ter profissionais capacitados e comprometidos, certo? Uma outra coisa, segurança pública. Essas três são as máximas normalmente das campanhas eleitorais. O cara chega lá, ele é candidato, ele diz, eu vou investir em saúde, em educação e segurança pública, mas ele não sabe nem o que fazer. É isso, pessoal, que nós precisamos começar a prestar atenção. Nós precisamos atentar qual o programa que o candidato está oferecendo. Quais são as intervenções que o candidato está propondo. Esse ano, 2018, nós temos campanha eleitorais para governadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores e presidente da República. E nós precisamos estar atentos a isso. E se o que o tal candidato propõe, se é possível de ser feito. Segurança pública. Não basta só ostentar com um monte de viaturas e os agentes de segurança mal preparados. Eles precisam ter salários para que compensem eles trabalharem sem se corromper. O agente de segurança pública, ele precisa trabalhar sem ele se corromper. E para isso ele precisa ter salário compatível, para que ele possa morar bem, para que ele possa atender bem a sua família, para que ele não tenha que estar fazendo o tal bico para complementar o salário. Então, meus queridos, nós temos um grande problema no Brasil do inchaço da máquina pública, simplesmente porque nós, eleitores, não sabemos votar. Nós, eleitores, simplesmente achamos que aquele candidato que é populista, como aconteceu com o senhor Lula, muito populista, fala bem em público, tem uma dialética muito boa, se desenrola muito bem, então é esse candidato que eu vou votar. Não, nós precisamos de ter propostas. É lógico que às vezes nós somos enganados, ninguém tem aí uma estrela na testa que diz assim, esse político é safado, esse é correto. Eu não sou adepto da ideia aí de que todos os políticos são corruptos. Eu acho que tem políticos muito bons. Só que são poucos e os poucos que tem não aparecem. Porque o que eles fazem é muito menos ainda, porque eles não conseguem trabalhar. Os corruptos não deixam os bons trabalhar. Por exemplo, nós temos uma lei 12.587. Essa lei, ela trata aí toda a questão do transporte do sistema viário da cidade. É o Plano Nacional de Mobilidade. Ela trata do sistema viário, do transporte público, da implantação de ciclovias, da acessibilidade, que é uma coisa muito importante, acessibilidade. Mas nós temos aí a cultura de fazer hoje e quebrar amanhã. Acontece muito das prefeituras fazer uma obra de pavimentação numa semana, e na outra semana, essa pavimentação ela já está sendo cortada para fazer ligação de água e esgoto. Nós, infelizmente, a nossa proposta é o seguinte, eu acho que deve acontecer da seguinte maneira. Quando vai se fazer uma pavimentação nova, ou que seja um recapeamento de uma pavimentação, o que precisa ser feito é a seguinte forma. Tem lá, por exemplo, um terreno que alguém comprou, mas ainda não tem nenhuma edificação nesse lote. O que aconteceria? A concessionária de saneamento, que é a empresa que cuida da água e esgoto, ela vem
até esse imóvel e já deixar a ligação de água e esgoto, para que quando esse proprietário ele venha a construir aqui uma edificação nesse lote, né, essas ligações já estejam prontas para que não precise cortar o asfalto, a pavimentação para que seja feita. Infelizmente, essas coisas não acontecem. Não há nenhum planejamento nos serviços públicos no Brasil. Por isso, meus queridos, cada vez você faz hoje e quebra amanhã, você paga o mesmo serviço 2 vezes. E esse dinheiro, ele sai dos cofres públicos. Ele não vai sair de outro lugar. Ele vai sair do nosso bolso, que são os nossos impostos. Aquilo que poderia ser investido em saúde, na pavimentação de uma nova rua ou no recapeamento de uma nova avenida que já existe, ele é gasto 2 vezes no mesmo local. Por exemplo, uma outra coisa que acontece muito, o Plano Nacional de Mobilidade, por exemplo, ele prevê acessibilidade universal, que é principalmente as pessoas com deficiência física, os cegos, os cadeirantes, os idosos, né? Pessoas aí que têm problemas de mobilidade reduzida, né? Eles precisam ter acesso às vias públicas, aos meios públicos, aos equipamentos públicos, parques, ginásios e outros equipamentos, né? Mas isto é ignorado. Aí acontece da seguinte maneira: a prefeitura vai lá, faz uma pavimentação, né? Faz aí um equipamento público, constrói um equipamento novo, mas não prevê acessibilidade. Aí daqui a 2 meses tem que voltar lá e refazer o serviço, fazer uma rampa, né? Implantar aí fazer a instalação do piso podotátil, para aquele piso lá que o cego consegue pôr a sua varetinha e ele é guiado. Infelizmente, essas coisas no Brasil está muito aquém. E todo o serviço é nós que pagamos. Então nós precisamos estar atentos. Para assumir um cargo público, precisa ser um secretário ou um diretor capacitado. Né? Para ser um diretor ou um secretário de saúde, precisa ser alguém da educação. Não adianta pôr um engenheiro civil para cuidar da educação, porque ele não sabe, ele sabe cuidar de obras. Não adianta pegar um professor e pôr para cuidar do departamento de obras, porque ele não conhece. O professor conhece de educação, então ele precisa ser o diretor de educação. Nós precisamos mudar essa cultura do Brasil, que nós temos políticos na administração pública. E nós precisamos ter gestores. O gestor, ele consegue administrar e administrar bem. O político, ele entra simplesmente para se beneficiar. Ele beneficia a sua pessoa, a sua família e os seus cupichas. E a população em si fica ao Deus dará. É isso aí, meus queridos. Eu sou Antonildo Lima. Peço que você deixe seu like, né? Se inscreva no canal. Nos ajude aí, por favor, a continuar esse trabalho de conscientização da nossa população. Valeu, obrigado e um grande abraço.